Continuamos a ministrar sobre Jesus segundo o Evangelho de Marcos e estamos vendo hoje o chamado de Levi. Nós vamos ler em Marcos 2, 13 a 17. Diz assim: de novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu queria melhor retorno aqui, por favor, mais alto um pouco. Bom, o texto começa dizendo que, de novo, Jesus foi para junto do mar da Galileia. Continuando, o texto também nos diz que toda a multidão vinha ao encontro de Jesus. E o texto diz: e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Depois que Jesus curou um leproso, isso é relatado em Marcos 1, 43 a 45, Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade. Nós vamos ver isso melhor um pouco mais adiante. E no trecho de Marcos 1, 43, 45, nós lemos assim: depois que ele curou o leproso, Jesus o advertiu severamente, logo o despediu. E lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar a notícia a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso permanecia fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham ao encontro dele. Mesmo quando Jesus não ministrava nas cidades, o povo saía e ia ao encontro dele onde ele estivesse. É por isso que o texto diz no capítulo 2, versículos 13, a última parte do versículo diz: Jesus ensinava a multidão, aliás, a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava, mostrando que Jesus ensinava a multidão que vinha ao encontro dele. Um dos trechos mais conhecidos nos evangelhos é o que é narrado em Mateus 5, capítulo 5 até o capítulo 7, onde está registrada a mensagem e o ensino de Jesus, conhecido como Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Ele foi proferido em uma elevação suave à beira do mar da Galileia. E eu gostaria que fosse projetado aqui um slide com uma foto do lugar onde provavelmente Jesus terá proferido o sermão da montanha ou sermão do monte. Neste lugar, aliás, quase todos os lugares tidos como lugares onde Jesus passou, ou onde houve um acontecimento bíblico,
a Igreja Católica adquiriu essas propriedades e construiu em quase todas elas um templo, uma igreja, e com esse aqui não foi diferente, não. Bem, ainda não apareceu, quando aparecer a gente vê. Esse lugar muito bonito, como eu disse, é uma elevação suave à beira do Mar da Galileia, e um lugar onde muitas pessoas podiam se ajuntar, e Jesus poderia falar e ser ouvido por todos que se aglomerassem ao seu redor. Bom, mas o fato de Jesus não poder entrar publicamente ou ostensivamente na cidade não significava que Jesus não entrava nas cidades. Ele tinha que entrar na cidade de alguma forma. Ele tinha que comer, ele tinha que fazer as necessidades que todos têm de fazer na cidade. E na mensagem anterior vimos que ele estava em uma casa quando a multidão veio ao seu encontro, e foi ali que ele curou um paralítico também, que foi descido pelo telhado, como nós vimos no domingo passado. Então, ao entrar na cidade, enquanto caminhava, aí tem que apagar as luzes, porque senão não dá para ver. A elevação é essa, como vocês veem, em relação ao Mar da Galileia, não é uma elevação muito íngreme. Jesus teria falado daqui e a multidão ficou reunida em volta disso. A Igreja Católica construiu esse templo aí, que nós chegamos a visitar. Eu não sei nem se a gente entramos lá dentro, não sei. Mas, então, enquanto caminhava, ao entrar na cidade, eu digo cidade porque nós vamos ver o que vai acontecer, só pode acontecer numa cidade. O texto não menciona que foi numa cidade, mas enquanto caminhava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Você pode imaginar uma coletoria fora da cidade, seria meio estranho, né? O texto diz assim: quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Todos sabem que uma coletoria, normalmente não se usa esse nome mais. Antigamente ele era muito comum. É onde se recebem os impostos, onde se recebiam os impostos. Então, era um lugar de coletar impostos. As pessoas iam a este lugar para pagar os seus impostos. Então, Levi estava ali fazendo esse trabalho. Ele era um coletor de impostos. Jesus, ao olhar para Levi, lhe disse simplesmente: siga-me. O texto diz assim: viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Da mesma forma como Jesus disse para ele simplesmente: siga-me, ele também simplesmente se levantou e seguiu a Jesus. Ele se levantou e o seguiu. Agora nós vamos passar o primeiro vídeo, viu? Existe um aplicativo com o nome de uma série que é chamada de The Chosen, que significa o escolhido. Quantos aqui já viram algo sobre esse? Eu já falei várias vezes, mandei link para vocês. Você tem que baixar o aplicativo e não tem nele a história completa de Jesus, é algo que está sendo construído. Você pode entrar e ver vários episódios da vida de Jesus. É o que eu já vi de melhor até hoje em termos de filme sobre a vida de Jesus. Mas, neste filme,
esse episódio na vida de Levi com Jesus é retratado. Está tudo no ponto para poder passar, Elisângela? Então solta aí, por favor. Nós vivemos no mesmo mundo, Mateus. Próximo. Além disso, o que mais você faria com uma mente como a sua? Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Eu? Sim, você. Mas... o que está fazendo? Quer que eu me junte a você? Continua andando, pregador de rua. Tem ideia do que esse rapaz fez? O senhor o conhece? Sim. Escute, eu mandei... O que você está fazendo? Para onde você pensa que está? Gaius, me solte. Você perdeu a cabeça. Você tem dinheiro. Quintus protege você. Nenhum judeu vive tão bem quanto você. Vai jogar tudo fora? Sim. Eu não entendo. Você não entendeu quando eu escolhi também. Isso é diferente. Não sou um coletor de impostos. Acostume-se com o diferente. Que bom que passei pelo seu posto hoje, Mateus. Sim. Vamos? Temos que nos preparar para uma festa. Você vai se arrepender, Mateus. Para que a tábua de pedra? Eu peguei sem pensar. Eu posso deixar? Não, fique com isso. Ainda pode achar utilidade para ela. Para onde vamos? Para um jantar. Não sou bem-vindo em jantares. Sem isso não será um problema hoje à noite. Você é o anfitrião. Bem, é algo para mim muito emocionante até rever essa parte do filme. Mas Mateus e Levi são uma e a mesma pessoa. Levi é assim chamado no Evangelho de Marcos. E o de Mateus, Mateus 9,9, diz assim exatamente o que aconteceu e que é relatado aqui em Marcos. No Evangelho de Mateus, Mateus 9,9, diz assim: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Ninguém tem dúvida de que Mateus e Levi são uma e a mesma coisa. E Mateus é o que escreveu o Evangelho de Mateus. Bom, Jesus veio então achar-se à mesa na casa de Levi, ou, se você preferir, na casa de Mateus. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. É só isso que Marcos diz. Mas o Evangelho de Lucas nos dá a informação mais detalhada sobre esse acontecimento. Após ser chamado para seguir Jesus, Lucas 5:29 diz assim: então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E é isso que esse filme se refere quando Jesus fala que vai para a casa dele. Com Jesus estavam os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores.
estavam junto com ele, com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, é o que diz o capítulo 2, versículo 15, a segunda parte. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que cobravam impostos para o Império Romano. Levi foi chamado por Jesus quando estava numa coletoria de impostos. Os publicanos eram desprezados pelo povo porque muitos eram corruptos. E os publicanos cobravam impostos dos seus compatriotas para o Império Romano. A Judéia, Samaria, toda a Galileia, esse território todo onde os israelitas moravam e viviam, estava sob domínio do Império Romano. E o Império Romano cobrava tributos, e muitos judeus se fizeram servos do Império Romano para receber esses impostos. Eram servidores públicos com essa finalidade. Os judeus que não gostavam e nem podiam gostar do domínio romano sentiam-se traídos pelos publicanos, aqueles que serviam ao Império Romano. Então, os publicanos tinham uma reputação muito ruim. O publicano era conhecido como ladrão, como avarento e sem coração. Então, Levi era um desses. Lucas 3, 12 e 13 diz assim: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João. Isso é quando João Batista estava ministrando. Mestre, o que devemos fazer? Os irmãos que conhecem a Bíblia sabem que quando João Batista estava pregando batismo de arrependimento, muitos vieram e perguntaram o que eles deviam fazer. E ele disse a cada um o que eles deviam fazer. Quando chegaram os publicanos para ser batizados, eles perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Porque era isso que os publicanos faziam. Eles cobravam mais do que deviam e ficavam com dinheiro para eles. Lucas também relata o encontro de Zaqueu com Jesus. Lucas 19, versos 1 a 9, fala disso. Diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessou a cidade, e eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele era chefe de todos os publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa, na casa de um publicano, que era ladrão, como nós vamos ver. Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorqui, isto é, se eu tomei algum dinheiro de alguém, alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os fariseus e os outros religiosos se recusavam a conviver com os publicanos, e isso para que eles não se contaminassem com eles. Eles se tinham na condição de pessoas justas,
impecáveis, enquanto que os publicanos eram pecadores confessos, né? Pois bem, Lucas 5:29 nos dá conta de que Levi convidou Jesus para um banquete na casa dele. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. A presença de publicanos e pecadores à mesa com Jesus tem explicação. Eles eram muitos e seguiam a Jesus. Marcos 2,15, B e C, diz assim: estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Estes também seguiam a Jesus. Além disso, Levi era um publicano e tinha amigos publicanos, e era natural que ele os recebesse na sua casa. Quando convidou Jesus, convidou também outras pessoas para que estivessem lá e ouvissem o que Jesus tinha a dizer. Para Levi, comer com os publicanos era uma coisa bem natural. Observe que foi Levi quem convidou Jesus para um grande banquete em sua casa. Vou ler novamente. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com ele à mesa. Ao verem Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, os escribas dos fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus por que Jesus estava comendo com eles. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Eles achavam que Jesus não podia comer com eles, não podia estar com eles. E nós vamos ver mais um trecho do filme The Chosen, O Escolhido, que também retrata o que Jesus comendo com eles, e vamos ver. Tá bom? Sim, eu também gostei. Ai, que gostoso. Que mesa linda. Eu realmente não sei o que ele queria. Quer um pouco? Estava ensinando? Eu vou passar. O jeito como ele fugiu do Distrito Vermelho, quase tropeçando nas vestes. Um fariseu correndo? Eu não posso ver isso. Ô, Chula! Ela não consegue ver. Eu tinha certeza que ele ia tropeçar e cair, aí eu seria presa. Com a sua sorte, Rivka, provavelmente aconteceria. Eu tinha certeza que a Lil tinha ido para sempre naquele dia. Só que agora é Maria. Sempre foi. Eu acho que sim. Deve ser, não é? Alguém quer mais uvas? Barnabé, você come muito. É verdade, você é muito observador. Obrigado. Isso tá uma delícia. Tá tudo uma delícia. Simão? Mateus, quando você não está atrás de barras de ferro, você é bem bonito. Eu concordo. Rivka! O que está acontecendo? Posso ajudá-los? Estávamos passando e ouvimos vozes. E eu achei que parecia... Certamente que não. E ainda assim é você? Não querem entrar? Nunca entraríamos. Eu nunca seria pego em uma... Em uma o quê? Na casa de um coletor de Não impostos? só isso. Mas... Bom, você sabe o que ela e ele... Eles são... Parece que está com problemas para encontrar as palavras, fariseu. Por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Não são saudáveis que precisam de médico, mas os doentes. Eu devo dizer que estou chocado. Ela é do Distrito Vermelho. Muito do que é feito lá não pode nem ser dito pela minha língua, ou cruzar os meus lábios de tão profano.
A mera menção disso me contaminaria. Ao que parece, é um problema pessoal. Mas ele e os outros com quem ele trabalha, eles traem o nosso povo por dinheiro e nem se arrependem por causa disso. Se está ofendido, vá embora. Deixe que ele fale, André. Eles nunca ofereceram sacrifícios por culpa no templo. O que? O sacerdote mantém registros, verificamos. Coletores de impostos não são bem-vindos no templo. Você gostaria deles se fizessem os sacrifícios adequados? Isso não diz respeito a mim, mas sim ao que Deus quer. Está se esquecendo do pergaminho de Oséias. Vai e aprenda o que isso significa. Pois desejo misericórdia, mais do que sacrifício. Tem homens justos à sua procura. E eles estão pesando cada palavra que você diz. Isso é uma ameaça? Por favor, diga-lhes o seguinte, Yosif. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Está tudo sob controle aqui? Ah, sim. Estávamos de saída, centurião. É Prime Ordine para você. Prime Ordine. Então, Jesus não tardou em responder aos escribas dos fariseus o que nós acabamos de ver aí. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Aliás, o filme retrata a última frase. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. O texto diz, tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus não estava dizendo que os escribas e fariseus, ou seja, os religiosos que estranhavam o fato de Jesus estar comendo com pecadores, fossem de fato justos. Essa palavra de Jesus soa de maneira irônica. Na realidade, Jesus veio para todo aquele que humildemente reconhece sua condição de pecador. Pessoa que falha, que erra, que tropeça, que cai. Jesus deixou isso muito claro quando ele contou também, quem registra é o Evangelho de Lucas, a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, 9 a 14. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. E quando Jesus conta que ele orava de si para si mesmo, é porque a oração dele não passava do teto. Ele estava falando com ele mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este, se referindo ao publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nesse texto, Jesus não está dizendo que é errado dar o dízimo e que o jejum era errado. Muito pelo contrário. Mas ninguém é aceito diante de Deus porque jejua ou porque faz determinadas coisas, como o cumprimento do mandamento de dizimar.
Essas coisas devem ser feitas, mas essas coisas não tornam a pessoa justa diante de Deus. O apóstolo Paulo mais tarde escreveria na Epístola aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 9, ele diz assim, que se conclui, depois de tudo que ele disse, ele diz que se conclui, temos nós, ele está se referindo a ele como judeu, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. É isso que a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos se propõe a mostrar nos 7 primeiros capítulos dessa mesma epístola. É mostrar que todo homem, independente da sua origem, independente das coisas que ele faz, todos são pecadores. E todos estão fadados à morte eterna, a menos que reconheçam em Jesus o seu Salvador e o seu Redentor. O verso 11 diz, não há quem busque a Deus. Você há de convir que ninguém busca a Deus. Deus é quem sempre busca o homem. Quando o primeiro casal pecou, a primeira coisa que eles fizeram, esse casal fez, quando viram que Deus estava se aproximando, foi se esconder. Eles fugiram, eles se esconderam, ficaram envergonhados, estavam fugindo de Deus. Por quê? Porque o pecado traz culpa e a pessoa não quer contato com Deus. A pessoa evita Deus. É por isso que as pessoas evitam ler a Bíblia, porque se ela ler a Bíblia, ela vai ter que... Ou ela se ajusta ao ensino de Deus e aceita a palavra de Deus e a sua vida é mudada, ou então ela tem que dizer, olha, Deus não existe, ou então ela não quer ler a Bíblia porque ela não quer ser confrontada com a palavra de Deus. Mas Deus sempre vem em busca do perdido, da ovelha perdida. Jesus deixou bem claro que as suas ovelhas ouvem a sua voz e elas o seguem. O bom pastor, e eu estou me referindo a Jesus, chama as suas ovelhas. Elas o seguem e ele dá a elas a vida eterna. Ele chegou a dizer, olha, vocês não ouvem a minha palavra e nem entendem, porque vocês não são as minhas ovelhas. É algo realmente fantástico. Está registrado em João, capítulo 8, texto que eu li hoje de manhã, num contexto bem diferente deste, mas Jesus, no capítulo 8, os judeus disseram, nosso pai é Abraão, mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez, mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam, não somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Jesus disse, se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois eu não vim de mim mesmo,
mas ele me enviou. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade, porque não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. E no capítulo 10, a partir do verso 25, Jesus respondeu, já falei, 24. Então os judeus o rodearam e disseram, até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam? As obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Então, essa é a razão pela qual não há justo. Todos nós somos pecadores sem distinção. Não somos melhores do que ninguém. Mas se crermos em Jesus, e quando cremos em Jesus, nós somos perdoados, aceitos. É emocionante ver Jesus chamando um Pedro da vida, que nessa história aí, que o Evangelho narra, está achando estranho Jesus chamar um publicano, dizendo que o caso dele é diferente de Jesus. É a mesma coisa, você não é melhor do que ele, não. Pedro, Tiago, João, André, todos eles eram pecadores. Assim como os fariseus e os escribas também eram, só que eles se achavam melhores do que os outros. E nós vemos que as pessoas que realmente reconhecem que são pecadoras, essas são as que normalmente recebem Cristo com alegria. Como aconteceu com Levi, e como aconteceu com outros publicanos, como Zaqueu, que fez tudo para ver Jesus, foi atrás de Jesus, subiu até numa árvore, e Jesus, olha, quero estar com você na sua casa hoje. E ele desceu com alegria e recebeu Jesus. Enquanto que os fariseus e os escribas viam Jesus assim, com um pé lá e outro cá. Então, não é o homem que busca a Deus, é Deus que busca o homem. Deus está sempre em busca do pecador, perdido, dando-lhe a oportunidade de se reconciliar com ele.
lá em 1 Coríntios, 1º ou 2 Coríntios, deixe-me ver. Não, acho que é 2 Coríntios, que fala que Deus nos fez, somos embaixadores de Cristo. Quem sabe aí, Dolores, que texto é esse? 2 Coríntios 5:20, né? 2 Coríntios 5:20. Vamos lá, 5:20. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou. 18. Ora, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Concluindo, é por isso mesmo que Marcos 2, 16 e 17 dizem: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Então, Jesus veio para os que são pecadores, aqueles que realmente precisam e sabem que precisam de salvação. Ele não pode salvar quem acha que não precisa, se acha justo, se acha perfeito, se acha digno, mas ele veio justamente salvar aquele que reconhece que não é. Porque só ele é. Só ele é justo, só ele é perfeito. E foi por isso que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.